desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Glória a Deus, a paz seja a todos, amém? Amém. Aqueles que tiverem com a sua Bíblia, a Bíblia no livro de 1 Coríntios 10. Aleluia. 1 Coríntios 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, o Espírito Santo nos dá o discernimento da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: de Israel. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estivessem todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem do mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos tornei, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem prostituamos, nem alguns deles fizeram que caíram num só dia 23.000. E não tentemos ao Senhor como algum deles o tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis como algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele que, depois que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Não sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual nos deixará que seja tentado acima de que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para aqueles que possam suportar. Amém? Glória a Deus. Amém? Deus sabe todas as coisas, né? Aleluia. Então, irmãos, a palavra de Deus hoje, ela vem nos falar do que Deus odeia. São 4 coisas que Deus odeia, irmão: idolatria, prostituição, murmurar. Então, Deus, tem muitas pessoas que caminham na presença de Deus e ficam à mercê de situações que nós passamos no nosso dia a dia, e nós não observamos o que Jesus passou na trajetória dele. Na trajetória de Jesus, ele sabia tudo que ele ia passar, pelo tamanho do amor a nós. Ele não olhou coisa alguma, e nós sempre olhamos situações adversas, coisas que às vezes querem nos desanimar de entrar na presença do Senhor, de buscar a coroa da salvação. Então, muitas vezes nós temos que entender que viver o Evangelho não é para qualquer um. É para aqueles que amam a Cristo, que amam a palavra. Eles, bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as minhas palavras. Então, que adianta nós estarmos todos os cultos na igreja, se nós não começarmos pela nossa casa, no trabalho, no lazer, terminar dentro da igreja agradecendo a Deus pelos grandes livramentos, pelas coisas maravilhosas que o Espírito Santo Deus tem sempre nos ajudado a ter por nós. Então nós temos que entender, somos fracos, mas nós temos um fortíssimo ao nosso lado, que é o Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, senão nós nos adorarmos e vivemos a palavra que Ele trouxe, sofreu por nós, trouxe sobre nós essa palavra, trouxe para nós o Espírito Santo, o anjo de guarda, deu a vida dele na cruz por nós. Se nós não entendemos se tudo isso que o pastor vale a pena, não vale a pena estar na igreja. Tudo isso para trazer uma palavra e trazer para nós a salvação. Porque o tamanho do amor dele, que é infinito. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Então nós temos que entender que a cada dia que nós caminhamos na presença de Deus, eu tenho que procurar fazer o melhor. Não para agradar a homem, mas para agradar a Deus. Agradar aquele que sofreu na cruz do Calvário por mim e pela igreja dele. Hoje nós podemos dizer, damos graças a Deus de ter nos escolhido. Ele nos escolheu, Ele nos capacita, o Espírito Santo de Deus intercede por nós e continua sempre nos ajudando, nos dando força, nos dando sabedoria para nós vivermos a palavra. Mas muitas vezes as coisas ficam tão apertadas, você deixou escrito aqui na palavra, que aos longos dos anos as coisas iam afunilando e apertando, a cada dia vai se apertando. Eu não tenho nada contra, meu irmão, se vê pouca gente, se vê muita gente, mas a gente fica na memória da gente assim, quando é por uma campanha para Deus abençoar, a casa está cheia. Quando é no dia da Santa Ceia, que Ele disse, aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. A renovação é de mês em mês. Então, o que adianta eu vir na Santa Ceia, ficar 3, 4, 5 servindo? Estou tendo parte com Cristo? Eu não estou comendo da carne dele, não estou bebendo do sangue dele. Que parte que eu estou tendo com ele? Santa Ceia, coisa importantíssima na nossa vida, porque é seu alimento espiritual. Então ele nos deixou aqui, irmão, que nós, debaixo da lei, todos que eles passaram pelo mar e das nuvens, foram batizados com Moisés. O Senhor Jesus, depois que ele veio, ele nos purificou do pecado, ele deu a vida por nós, ele fez tudo o que precisava sobre a nossa vida, para que nós possamos ser salvos. Ainda na última hora dele, ele ainda disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a ninguém dá valor, nem as palavras que Cristo deixou lá para todos nós. Tanto naquele momento doloroso lá, tanto como a palavra que ele trouxe. Mas nós queremos sempre buscar algo das mãos dele. Por que buscamos tantas bênçãos do Senhor, se a gente não busca o dono da bênção? No livro de Deuteronômio fala que as bênçãos do Senhor te seguirão. O que Deus quer? Obediência. Jesus, tudo que ele veio fazer por nós, toda vez que interrogava ele, eu vim para aquele que me enviou. Ele veio para obedecer ao Pai. Assim como nós, como pais, gostamos que nossas crianças sejam obedientes a nós e tenham confiança em nós, assim é Deus quer que nós somos na presença dele, na obediência, no zelo da palavra dele, sempre seguindo os mandamentos. É difícil de fazer? Eu até concordo que é difícil de fazer. Não é fácil, mas também não é impossível. Quando a gente quer, a gente faz. Porque o mundo hoje, as pessoas querem fazer aquilo que é bom para mim. Mas o que é bom para Deus? Será que eu pensei em fazer o melhor para Deus? Se sou o que sou, estou onde estou, agradeço a quem? Tudo vem do céu. Não vem de outro lugar, para mim nem para você. Tudo vem da mão dele, porque ele tem poder para transformar, para curar, para sarar, para libertar, para nos dar salvação. Só ele pode fazer isso. Então o máximo que nós temos que se esforçar é viver a palavra de Deus, a procurar cada dia ser verdadeiro cristão, guardar nossas línguas, guardar os falsos pensamentos, tirar os falsos pensamentos, dar lugar para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no nosso coração. Não é tão difícil. Se nós quisermos a salvação, buscar a nossa salvação, porque quando atravessaram
o Mar Vermelho, eles cantaram do outro lado o hino da vitória. Passaram por outra fase, assim também como nós estamos as provas, de agradecer a prova, já estou passando por uma melhor, irmão. Não estou passando por uma pior não agora. Depende das nossas escolhas. Se eu quiser também atravessar também, e passar para o outro lado, para depois ser julgado, passar por uma situação que ninguém queira passar, não vai ser fácil não. Vai pagar. Tudo aquilo que nós cometemos, ainda mais conhecedores da palavra, pregadores da palavra, serão pior ainda. E ao muito que foi lhe dado, ao muito será cobrado. Glória a Deus. Se o Senhor não dá a sabedoria de pregar a palavra, não paga da homem, mas paga da ele. Porque Jesus Cristo não conseguiu agradar todo mundo. Muito menos nós pregadores, muito menos nós caminhamos no Evangelho. E quem somos nós para fazer 100% para Jesus, se já nascemos pecadores? Nós não vamos conseguir nunca. Mas temos a consciência e a sabedoria que o Espírito Santo dá, para que nós possamos entender e viver a palavra dele. Os dias são tão poucos, no máximo nós podemos chegar é 80 anos, conforme a sua robustez. No máximo 70 anos nós estamos partindo. Os dias estão se abreviando, cada dia acelerando. A gente nem começou o ano, nós já estamos entrando no quarto mês do ano. As coisas estão acelerando. E se nós não ficarmos atentos, muitos, para a própria palavra de Deus, muitos vão ficar para trás. Muitos vão ficar. Por quê? Às vezes pensar amanhã eu faço, amanhã não. Se o seu dia você pode fazer hoje, faça hoje. O que você não pode fazer amanhã, o que você não pode fazer hoje? Vou deixar para amanhã, porque o seu amanhã pertence a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, muito zelo com as coisas de Deus, porque Deus não aceita. Vocês veem bem no princípio com Caim e Abel, a melhor oferta que agradou a Deus. O de Abel, Caim se invejou. Todo mundo sabe da história que ele passou a Caim. Por causa de quê? Eu vou dar as coisas do jeito que eu quero para Deus. Ele não. Ele escolheu o melhor para Deus. Então é Deus no princípio do mundo. Então não tem ninguém inocente que conheça a palavra, que maneja bem a palavra, que não possa viver e fazer o melhor para Deus. Né? Amém? Amém. Então assim, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhavam, e a pedra era Cristo Jesus. Só um pode tirar água da rocha para nós, só Jesus, porque Ele é a rocha. Só Ele pode fazer por nós. Então Ele não deixou faltar no deserto, Ele não deixou faltar o maná, Ele não deixou que passasse sede. Mas vocês prestam bem atenção aqui na palavra aqui, que está assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Quantos deixam de seguir o Evangelho por situações, né? Que a situação não vem para fechar perto. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principais e potestades. Mas Deus está aqui nos guardando, nós temos um anjo de guarda que nos guarda. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos proteger. Nós temos um Deus para nos guiar todos os dias da nossa vida, irmão. Nós dormimos, não sabemos se vamos acordar. Mas a misericórdia dele, eles acordam no dia, nos levantam e vamos para a nova batalha. Não deixe de caminhar, porque no deserto, aqueles que ficou, aqueles que murmuravam, se prostraram, a palavra de fato que eles ficavam com os abutres. Então assim será a nossa vida, na nossa caminhada. Não vai ter facilidade não. Quem quer salvação e sabe o que é salvação, se não souber, para o livro de Ageu, capítulo 2, pega o livro de Ageu e lê. A glória da segunda casa eu queria. Nós temos tanto que viaja muitos aí, tantas coisas bonitas, tantas coisas lindas que tem no nosso mundo, mas o amor do Pai não está nele. Ele disse, não amei o mundo nem as coisas que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele. O mundo passa com todas as suas coisas, mas aquele que está em Cristo Jesus, esse permanece para sempre. Porque o que está reservado para nós, está guardado para nós, não está aqui não.
Nós somos escolhidos para morar no céu. Lá é o nosso lugar. Somos escolhidos do Senhor. Então vamos sempre pensar, o que vem amanhã? Nós temos que ter certeza da palavra de Deus, o que vai vir para nós amanhã. Nós temos que estar preparados para receber o que vem amanhã. Porque o nosso passado, nós já vimos, mas o nosso futuro pertence a Deus. O presente nós vamos viver caminhando na certeza daquele que prometeu e é fiel para cumprir. Hein? Então, olha, essas coisas foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos tornei, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. Fazer a vontade de Deus, a vontade do mundo. É comer, beber, fazer a vontade de Deus. E enganoso é o coração do homem. Quando vem os momentos de dificuldade, as horas difíceis, ó Senhor, aleluia. Principalmente no leito de enfermidade. Queira um falar comigo que está no leito de enfermidade, que não lembrou de Deus para dar salvação, para dar ele a cura. Se tiver um que aponta o dedo e fala, levanta para mim, eu não precisei. É nesse momento que nós lembramos. É nesse momento que nós sabemos quem é Deus e o tamanho do poder que Ele tem. Nem prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram no só dia 23 mil. E não tentemos o Senhor como algum deles. O tentaram e pereceram pela serpente. Pereceram por Satanás. Serpente é Satanás. Então, se nós vivemos hoje de qualquer jeito, do jeito que nós bem queremos, ou que bem toca no nosso coração, vamos perecer. E o diabo vai gostar. Porque fala, você fez isso, agora, o dia que tiver que prestar conta a Deus, e ele falar, desce, aí eu quero ver. Aí já é tarde. Chorar leite derramado não resolve não. Nós temos tempo suficiente, a palavra está aí, né? Vamos falando no livro aqui, a palavra está bem pertinho, está na nossa boca, está aqui para nós viver, o manual está aqui. Por que nós não podemos alimentar o espiritual, para depois pensar nos bens materiais? Sendo que tudo que nós precisamos dentro da mão dele. Então nós somos murmuradores e mentirosos. Por isso a palavra fala de Atos, muitas vezes nós pedimos e não pedimos, não sabemos pedir. A palavra de Deus fala, somos trapos de imundícias. Pede, depois reclama, depois murmura, pede, Deus abre a porta de emprego. Deus abre a porta de emprego. Essa empresa aqui é isso, essa empresa é aquilo e tal, e começa a meter aí. Aí vai por conta dele e sai. Deus abre outra porta. Chega lá, está ele murmurando novamente. Ele fala, eu vou abrir porta, vou fechar. Tudo que eu faço para ele está ruim. Só quer o bel prazer. O que me agrada? Não. Tem que ser o que agrada a Deus. Porque Ele é perfeito, Ele sabe de todas as coisas. E não tentemos o Senhor como algum deles o tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis como algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, o Satanás. Então, se ficar na presença de Deus, achando que vai ganhar facilidade na vida, e começar a murmurar, pode contar. O diabo gosta desse murmurador, desse que fala que é e não é, finge ser e não é. Com Deus não tem isso não. Com Deus tem negócio em cima do muro não. Ou você está do lado dele ou está do lado do diabo. O muro é do diabo. A certeza está, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Estou aqui me prostrar diante daquele que vai me dar a salvação. Estou do lado dele. Se tem negócio de cima do muro, ou do outro lado, melhor que fique do outro lado então. Porque com Deus não vai resolver isso não. Ele sabe muito bem, porque Ele nos dá força, Ele nos capacita, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá sabedoria para nós andarmos e caminhar na presença dEle. Aí tudo vem na mão dEle. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então nós temos que ter a certeza de que um dia, o dia que nós passarmos dessa fase aqui para outra mão, essa vai ser a melhor fase. Porque o mundo a cada dia vai apertando, vai afunilando.
Os dias são maus. Por se multiplicar a iniquidade, no fim do tempo, o amor de muitos se esfriarão. Quando esfriou o amor, acabou. Não tem respeito, não tem amor, não tem nada. Faz o que bem entenderem. Hoje eles falam que eles vivem vida louca. É vida louca mesmo. A vida desses homens é louca. Porque eu, graças a Deus, tive infância. Hoje a infância deles é droga, bebida, prostituição. São coisas horríveis que no meu tempo, graças a Deus, nem existia. Então, diz assim, olha, tudo isso que acontecia como exemplo, e foi escrito para que aviso nosso, para que já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Não sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel a Deus, o qual o deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que a possas suportar. Veja bem, Deus não vai te dar um fardo pesado que você não pode suportar, não. Deus vai te dar, Ele sabe da sua força, sabe da sua capacidade, e se você quiser se fortalecer a cada dia, você vai se fortalecer, porque Ele te dá fortalecimento. Se você quiser mais sabedoria, Ele vai te dar mais sabedoria. Tudo que você precisar está nas mãos do Senhor. Ele é Criador. Os céus, terra, mas tudo que há em existência foi feito por Ele. Então Ele tem poder para tudo. Então nós temos que entender. Se eu servir a Deus e procurar fazer o melhor, eu sei que eu vou passar por o melhor. Porque chegar na presença de Jesus e Ele dizer para você, ou para mim, afaste que eu não te conheço, essa palavra vai doer. Vai doer muito. Aí já é tarde. Tempo suficiente Ele deu. Palavra Ele deu. O Espírito Santo Ele deu. Que Deus deu a vida por nós. Ela gosta mais de quê? Aí vem aquele louvor, o julgamento, né? Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Vai ter? Vai doer. Vai doer. Vai doer muito. Mas aí já é tarde. Aí vem o que Deus vai ter que fazer, Ele vai fazer. Ele falou, passa os céus e a terra, as minhas palavras passarão. O que Ele disse está dito. O que Ele fez está feito e ninguém vai desfazer. Porque Ele é Deus soberano. Então nós temos que ter muito cuidado no nosso caminhar, e principalmente no dia importantíssimo, a Santa Ceia do Senhor. Vou ler uma frasezinha aqui, rapidinho, irmãos. Só para completar aqui, o que diz o Senhor antecedente da ceia. Assim como o batismo foi a consumação no significado da nuvem do mar na antiga aliança, a ceia do Senhor é a consumação do significado da provisão divina do maná e da água do deserto. O pão e o cálice são o alimento espiritual e a bebida da nova aliança, a exemplo do maná, e da água da rocha na antiga aliança, quando Cristo é chamado pedra espiritual. Isso significa simplesmente que a pedra que lhe deu água viva é um símbolo de Cristo, que dá vida aos que dependem dele. Paulo explicou que Cristo sempre estaria presente para nutrir seu povo, sempre que o invocamos onde quer que estejamos. Amém? Então veja bem, nossa saída só tem por isso que Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que o Senhor Deus possa abençoar com o Espírito Santo dessa palavra nos nossos corações, que nós possamos a cada dia viver para nós, viver ainda para Deus. Amém?